Mensagem que tem por título: Deus não dá sua glória a homem algum. Deus nunca deu, Deus nunca vai dar a sua glória a homem algum. E toda honra e toda glória que nós recebamos aqui, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, não ao nosso nome. Convém que Ele cresça nas nossas vidas, que nós diminuamos. Louvado seja Deus. E eu gostaria que você prestasse atenção. Está escrita essa mensagem no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quem sabe a hora do juízo de Deus já é chegado para você, ou para mim, ou para esta terra. Então nós devemos, como diz esse versículo, temer a Deus e dar glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Crônicas também, capítulo 32, versículo 7 a 22 e 23, nos fala sobre uma mensagem muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que é uma mensagem que nos fala acerca de um homem chamado Senaqueribe. Eu acredito que se você é evangélico, você já ouviu falar nesse homem, nesse rei chamado Senaqueribe, em 2 Crônicas 32, 7 a 23. A Bíblia nos fala que o rei Senaqueribe era um rei muito conhecido pela sua bravura e não pelo seu trabalho que ele fazia em massacrar, nas guerras, muitas coisas que esse homem fazia. E a coisa melhor que ele gostava era de obter vitórias sobre o povo de Israel. Isso era uma coisa que ele amava e que ele adorava, era obter vitórias sobre o povo de Deus, ok? Porém, quando os povos ouviam falar em Senaqueribe, a palavra de Deus nos diz que os seus joelhos tremiam e batiam uns nos outros por saber que aquele rei era um rei muito tremendo e muito mau. Então as pessoas ficavam com medo. E a fama daquele homem se espalhava sobre a terra, de tão poderoso que ele era. A terra de Israel se espalhava a fama de Senaqueribe. E ele afrontava as pessoas com as suas palavras. E ele afrontava o povo de Deus com as suas palavras. E seus exércitos, que eram muito poderosos, de uma maneira tal que muitos temiam. Então, quando ouviu falar em Senaqueribe, o povo já ficava com medo, os seus joelhos batiam uns nos outros, tremiam uns nos outros, de tanto medo que eles tinham ao ouvir falar nos exércitos de Senaqueribe, no nome de Senaqueribe, porque ele era um rei muito mau. Porém, nesta época, o rei Ezequias estava reinando sobre Israel. Portanto, Senaqueribe, com seu orgulho e ameaças, agora ele não decidiu mais afrontar o povo de Deus, ele decidiu agora afrontar automaticamente o próprio Deus. E então, o que ele fez? Ele disse: iremos contra Israel. Ele falou para si mesmo, para si próprio: iremos contra Israel. E quem é esse Deus que pode livrar este povo das nossas mãos? Porém, ele não estava afrontando ali ao povo de Deus, mas ele estava afrontando ao próprio Deus com as suas próprias palavras. Olhe, eu quero lhe dizer que é um perigo quando nós afrontamos a Deus. É um perigo quando nós vamos contra um servo de Deus que está na presença de Deus. Às vezes você pode até falar que nada, aquela pregadorinha, aquele pregadorzinho, que não vale nada. Eu quero lhe dizer uma coisa: quando você faz uma coisa dessa, você está afrontando ao Deus vivo. Você está afrontando ao próprio Deus, porque Deus, ele tem ciúme do seu povo aqui na terra. Ele tem ciúme dos seus filhos aqui na terra. Então, Senaqueribe aqui, ele resolveu afrontar a Deus. E ele disse: quem é o vosso Deus para fazer vocês escaparem das minhas mãos? Quem é o vosso Deus? Ele não sabia que Deus vela pelo povo de Israel. Ele não sabia que Deus vela pelo seu povo. Deus tem um cuidado muito especial para com o seu povo. E aqui ele afrontou a Deus. Ele afrontou ao povo de Deus. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava falando, mas ele estava afrontando ao povo de Deus e a Deus, o próprio Deus, com as suas próprias palavras. E por isso foi chegada o dia da sua derrota. Ele disse: eu vou afrontar, e quem é esse Deus para livrar a vós das minhas mãos? Mas ele não sabia que quando nós servimos a um Deus todo-poderoso, às vezes você não sabe, quando nós servimos a um Deus todo-poderoso, quando nós levamos afrontas dessa maneira a essa pessoa, nós estamos afrontando ao próprio Deus. E Deus é quem se encarrega, porque Ele é o nosso advogado.
Ele é o nosso juiz, ele é quem se encarrega de fazer o próprio juízo na terra dos viventes, louvado seja o nome santo do Senhor. Então Ezequias, ouvindo os insultos de Senaqueribe, ele ouvindo as suas palavras insolentes, ele pegou o povo de Israel e a Bíblia diz que eles se abrigaram numa fortaleza. O que é a fortaleza? Eles foram para um lugar forte, mas eles se abrigaram em Deus, nessa fortaleza que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um lugar forte, um esconderijo onde eles foram. Mas Deus também é um esconderijo, louvado seja Deus. E eles foram ali escondendo dos seus inimigos. E ali Ezequias disse ao povo, olha, não temais. Não temais, porque com ele está o braço estendido da carne. Mas conosco está o braço estendido poderoso do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Ali Ezequias falou ao povo, porque Ezequias viu que o povo estavam amedrontados. Ezequias viu que o povo estava confrontados. Ezequias viu que eles estavam desesperados. Então Ezequias, usado pelo poder de Deus, ele disse, eu vou falar ao povo de Deus a mensagem que Deus me enviara a falar. E se você é um profeta de Deus, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se Deus enviar você para falar, não feche a sua boca, mas fale o que Deus tem para falar através da sua pessoa. E ali Ezequias levantou a sua voz e disse, não temais. Porque convosco está o braço do Senhor, mas com ele está o braço estendido da carne. Então não temais. E a Bíblia diz que o povo de Deus creu nas promessas do homem de Deus e descansou nas suas palavras, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos diz, aleluia, em Isaías 59:10, que nos diz que o braço do Senhor não está encolhido. E nem as suas mãos não estão agravadas para que não possa abençoar. E nem o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas tudo que nós fazemos aqui, cada coisa que nós fazemos aqui, Deus toma conta de cada minúscula de coisas que acontecem aqui neste mundo, na minha vida, na sua vida e na vida do mundo inteiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a mão do Senhor não está encolhida. E o seu ouvido não está agravado para que ele não possa ouvir. Mas Deus ouviu a Ezequias. E o povo creu nas promessas que Deus estava falando através do homem de Deus aos seus corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que saber que Deus é um Deus de poder. E que Deus não dá a sua glória a homem algum. E esse rei Senaqueribe, ele estava confiante nas suas próprias forças. Ele estava confiante nos seus próprios exércitos. E ele disse, agora eu vou afrontar esse povo. E eles vão correr com medo de nós. E eles vão fugir. Mas ele pensou errado. Porque Ezequias consolou o povo de Deus com as palavras de Deus. E o povo uniram as suas forças. Olha, irmãos, eu gosto dessa palavra aqui agora. O povo uniram as suas forças. Se nós neste mundo, os evangélicos, nós povo de Deus, se nós uníssemos as nossas forças, nós poderíamos ser uma alavanca que ninguém destruiria. Se nós uníssemos as nossas forças no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, olha, meus amados irmãos, nós iríamos ver o mundo ser abalado pelo poder de Deus. Nós iríamos ver almas sendo salvas e buscando ao Senhor Jesus Cristo. Nós iríamos ver muitas coisas, muitos milagres acontecendo na vida daqueles que não conhecem a Jesus. Mas, infelizmente, o mundo que nós vivemos hoje, cada um quer fazer o seu reino, cada um quer fazer o seu trono. E aqui, como Senaqueribe, fazer afronta ao próprio Deus. Ah, quem dera se o povo de Deus se unisse, dessem as mãos uns aos outros. Ah, aqui tem uma igreja, ali abre mais outra, não há problema. Olha, ali tem uma igreja, vamos visitar aquela igreja, vamos dar uma força ali àquela igreja. Outro dia aquele povo vem e visita nós também. Que bênção que seria. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo muito triste, em que cada um quer construir o seu próprio reino. E Deus está muito triste com isso. Deus está muito abalado com isso. Quando Deus olha dos altos céus, ele vê que há muitas afrontas. Ele vê que muitas pessoas estão afrontando ao seu nome. E como fica o coração de Deus perante essas coisas? Ora, Deus fica triste, porque aqui quando esse homem afrontou o povo de Deus, Deus foi afrontado e Deus se levantou do seu trono, aleluia, e fez algo pelo seu povo usando o seu servo Ezequias, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que ali eles uniram as suas forças, e não, com Isaías, e falaram com o Senhor. E eles fizeram uma oração. E ele disse, ó Senhor, Deus, eu sei, Senhor, que Tu nos ouve,
e que tu já nos ouviu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E naquela mesma noite a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração do seu povo e Deus enviou um anjo naquele arraial, no arraial dos assírios, e feriu a 180 mil homens naquela noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês já pensaram, meus irmãos? O anjo do Senhor desceu ali para fazer guerra pelo seu povo, pelo povo de Deus. E você acha que Deus mudou? Não. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Ele continua olhando para o seu povo. Ele continua olhando dos altos céus e contemplando o seu povo aqui na terra. E a Bíblia diz que ele está procurando pessoas fiéis para que façam a sua obra. E às vezes nós covardemente nós fugimos de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque às vezes nós estamos sendo perseguidos, porque às vezes nós estamos sendo angustiados. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos perseguidos, mas nós não somos destruídos porque nós temos um Deus que luta por nós. Deus é o nosso baluarte, Deus é a nossa defesa. Ele está sempre do nosso lado, louvado seja o nome santo do Senhor. Então 180 mil foram derrotados naquela noite por o anjo do Senhor. Então eu creio que quando eles despertaram no arraial eram só mortos. E o povo de Deus não precisou de guerrear. Porque Deus guerreou por eles. Porque essa guerra não é sua. Quem sabe você está numa guerra muito grande. Quem sabe você está lutando sem ver êxito. Mas eu lhe digo para você, se você descansar nas promessas do Senhor, se você confiar no Deus dos exércitos, no Deus de Israel, você vai ver que Deus vai pelejar por você. Deus vai enviar o seu anjo e ele vai resolver todas as coisas que você não pode resolver. Ele vai entrar no seu mundo e resolver os problemas que você acha difícil de ser resolvido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías 42, verso 8 nos diz que o Senhor diz: eu sou o Senhor e a minha glória não darei a outrem. Deus não dá a sua glória a homem algum. Ele não dá, porque Deus é Deus e o homem é homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele não dá a sua glória a homem algum. E ele ainda diz: e nem o meu louvor às imagens de escultura. Quanta gente que estão adorando imagens de esculturas. Quanta gente que estão adorando a deuses mortos. Mas nós servimos a um Deus do céu. Um Deus que é vivo, um Deus que batalha pelo seu povo e que não dá a sua glória a homem algum. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque ele disse: eu sou o Senhor. E antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, louvado seja Deus. Isaías 43, 11 nos diz esse versículo. Malaquias 3,6 nos diz o Senhor: eu sou o Senhor e não mudo. Então Deus, ele continua sendo Deus. Mesmo que eu seja infiel, mesmo que você seja infiel, mas ele continuará sendo fiel porque não pode negar a si mesmo, pois ele é Deus, louvado seja o seu santo nome. Portanto, no livro de Levítico nos fala 50 vezes o Senhor dizendo: eu sou o Senhor. Por quê? Ele sempre fala que eu sou o Senhor, porque ele é o Deus todo-poderoso, o Deus dos céus, o Deus da terra. Esse Deus que muitas vezes nós afrontamos. Esse Deus que muitas vezes você tem afrontado. Esse Deus que você muitas vezes não acredita que ele é Deus. Mas por causa de Deus é que você veio a existir. Por causa de Deus é que você está aqui hoje nesse mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a Bíblia diz, meus amados, que se nós unirmos as nossas forças, nós iremos ser um povo forte que o diabo não pode destruir. O inimigo não vai poder destruir, porque nós unimos as nossas forças. Mas se um reino se divide contra si próprio, o que vai acontecer? Ele se destrói por si próprio. Então, se eu sirvo ao Senhor e se você serve ao Senhor, vamos unir as nossas forças e trabalhar para o mesmo reino, para que esse reino seja fortalecido e ele não seja destruído, porque Deus não dá a sua glória para mim e nem para você também, e nem a homem algum. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. E ele não mudará, e ele não dará a sua glória a ninguém. Apocalipse 14, 7 nos diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Olha, meus amados, a Bíblia nos fala de um certo homem que ele sentou na sua cadeira, ou seja, na sua cadeira de balanço, ou na sua sofa, ou não sei qual foi a cadeira especial que ele se sentou, mas ele disse: olha, alma, come, bebe e folga, porque tu tens em depósito.
Olha, meus amados irmãos, e a palavra de Deus nos diz que ao mesmo tempo, quando ele falou isso, uma voz desceu do céu e disse para ele: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Quem sabe você pode estar dizendo: